Olá, pessoal. Professora Maísa com vocês. Estamos fazendo revisão e hoje a nossa revisão é sobre o texto poético. Vamos dar uma olhada? Gênero, poema e figuras de linguagem. Se você observar, você vai olhar lá no seu histórico de aulas, nós temos várias aulas sobre poema, tá? Então a gente vai fazer uma revisão. Eu escolhi, nós temos 3 aulas de poema, né? E aí eu escolhi algumas temáticas para fazer essa revisão, tá? Nessa daqui, a gente vai fazer uma discussão do poema enquanto um lugar social, um lugar em que o eu lírico, o poeta, a partir do seu eu lírico, ele trabalha com questões sociais, né? Mostrando esse incômodo do artista diante da realidade, tá certo? E aí também, dentro disso, as figuras de linguagem, tá certo? Vamos lá? Eu começo, gente, com um poema que foi bastante marcante na minha história enquanto estudante. Eu vi esse poema na 6ª série com uma professora de português e quando eu fui pensar essa aula, foi o primeiro poema que me veio à mente. Né? Um poema que discute uma questão social bastante importante e ele é um poema, para mim, bastante impactante. Vamos ler? Vamos lá. Chama-se O Bicho e é do poeta brasileiro Manuel Bandeira. Vamos ler. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Bom, esse poema, como vocês observaram, ele vai estar tratando de uma questão aí que não é uma questão sentimental, né, do poeta em si, né? É uma questão do eu lírico com a realidade que ele está observando, certo? Então, nessa aula eu quero pensar isso com você, esse olhar desse poeta diante da sua realidade. Vamos olhar os exercícios aí. Primeiro exercício aí, para a gente pensar e entrar no clima da aula, são 3 questões. Primeira questão diz assim: ao ler o poema de Manuel Bandeira, o eu lírico relata uma cena vista. Qual é? Então, qual é a cena que o nosso eu lírico está observando? Né, nós temos aí ele observando uma cena. O eu lírico é o narrador do poema, lembrando isso, tá certo? Letra B. Como se sentiu o eu lírico ao ver a cena? Né? Há aí um sentimento dele em relação à cena. Ele esboça ali um julgamento em relação a essa cena, tá? E você, como se sente ao ler o poema? Então vamos relacionar também nós, lendo o poema, como é que você se sente. E na letra C, qual é o problema social que é apresentado no poema, tá certo? Vou dar um tempo para a gente começar a pensar. Você coloca aí a nota, já faz o seu registro no Google Class aí da sua presença na aula e já vai anotando aí as respostinhas no seu caderno, tá? Tempo para você.
conseguiu responder aí a questão? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Ao ler o poema, o Eu Lírico relata uma cena à vista, a gente já observou que sim, né? Ele está diante de uma cena. Então eu coloquei para vocês a cena de um homem comendo lixos, catando lixos, se alimentando do lixo, uma resposta parecida. Na letra B, eu perguntei para você como que o eu lírico se sente, né? Aquele ser que está diante da cena, ele esboça uma emoção diante daquela cena. E qual é? Coloquei para você. E aí eu coloquei aqui, eu acho que você percebeu isso dentro do texto, também na minha leitura. O eu lírico parece admirado ao ver a cena, né? Então, assim, e a professora Maísa? A professora Maísa, eu coloquei aqui a minha resposta, eu me sinto mal, né? Imaginando essa cena, né? Eu não presenciei uma cena assim, né? Tão forte, ainda mais sabendo que é verdadeira em muitos lugares, né? Então, eu me sinto mal pensando que isso é comum, muitas vezes, em alguns lugares, tá certo? Que então é para você fazer a sua relação. E na letra C, qual é o problema denunciado pelo eu lírico, né? A partir do poeta nosso aqui? É o problema da fome, né? Dessa desigualdade social, onde pessoas têm o que comer e outras não têm o que comer, ok? Então, dito isso, a gente entrou no clima da aula e eu coloco aqui para você algumas observações. Primeira observação, o gênero poema, ele apresenta a relação do eu lírico com o tema, né? Então, há uma expressão ali do eu lírico vivenciando aquele tema. No nosso caso, como aqui nessa aula, a gente vai trabalhar uma questão mais da sociedade. Mas como outros textos, a poesia, ela sim, sempre vai, o poema vai abordar interpretações do mundo, da vida, da sociedade, né? Então, é sempre uma visão, é sempre um olhar daquele poeta, daquele artista, dentro do texto dele, certo? E nessa aula, a professora vai fechar, revisando o gênero poema, fazendo o quê? Enfatizando que a poesia pode demonstrar uma visão crítica da sociedade, de um artista incomodado com o que vê ao seu redor. Por quê? Só para fechar essa fala minha, porque muitas vezes a gente tem uma impressão que a poesia, ou que o gênero, melhor, que o gênero poema é uma coisa que só fala de sentimentos, ou uma coisa muito feminina, né? E na verdade a gente observa que nós temos poemas extremamente questionadores, que mostram a crueza da sociedade, que mostram as angústias da existência, né? Então, o poema é um gênero extremamente rico em sua temática, ok? Então, é bem importante a gente pensar sobre isso. Ok, vamos lá? Continuando, exercício 2. Pensando nisso, a gente vem olhar para o poema do Bandeira a partir desse olhar agora, né? De que a gente está observando a sociedade ali retratada naquele momento pelo artista e o seu eu lírico. Vamos lá. Letra A. Letra A e letra B. Letra A, no poema de Bandeira, a relação do eu lírico com a cena vista fica clara em qual das estrofes? Nós temos uma relação do eu lírico aqui. Nós vimos, né, que o eu lírico ele se sente admirado, assustado com aquilo que ele está vendo. Em qual estrofe a gente observa isso? Tá? Ou o verso, você pode citar o verso, depois a gente volta lá. Na letra B, podemos dizer que há uma hierarquia estabelecida no poema entre cão, gato e rato, tá bom? Cão, gato e rato e homem. Que hierarquia é essa que o nosso artista, que o poeta colocou lá para nós a partir do seu eu lírico, tá certo? Então a gente vai voltar no poema e vai observar essas coisas. Tempo para você pensar e escrever ali com o seu lápis e depois a gente volta para corrigir essa questão.
Conseguiu responder e achar dentro do texto as questões? É uma atividade de leitura, você encontrar as interpretações do texto dentro do texto também, né? Então vamos lá? Na letra A, eu perguntei para você esse assustamento do eu lírico. Onde que está essa admiração? A gente observa que há uma gradação nesse texto. Então, esse eu lírico vai caminhando e olhando para aquilo e, de repente, ele se assusta com aquilo. Então, veja, onde que está? Na interjeição, nesse vocativo, que funciona como uma interjeição, meu Deus. Né? Quando ele diz, o bicho meu Deus era um homem. Esse meu Deus, né, como vocativo, é essa ideia de admiração, tá certo? Na letra B, eu coloquei para você o quê? Essa hierarquia aparece lá no poema quando a gente observa, eu vou voltar aqui rapidinho, quando a gente observa o quê? Olha lá, o bicho não era um cão, gato, rato, era um homem. Então, você tem essa gradação numa hierarquia inversa, se a gente observar. Como que acontece isso, professora? Vamos olhar ali, ó. Eu coloquei assim, ó. Há uma hierarquia inversa, eu chamei de inversa, pois o homem é mencionado após o rato, o gato e o cão. Né? Parece-nos que há uma comparação que coloca o homem em um lugar abaixo do rato, tamanha sua falta de dignidade naquela situação. Né? Vejam o trabalho do poeta para expressar esse lugar poético e essa cena, né? Que é muito interessante observar esse trabalho, tá certo? Ok, continuando, a gente vai para um segundo poema que trabalha com uma questão também social, bastante importante e bastante discutida. Que esse poema é da Conceição Evaristo, tá certo? Conceição Evaristo é uma poeta negra, que trabalha muito com discussões femininas desse lugar do feminino negro. E eu escolhi aí esse poema dela, maravilhoso. Conceição já ganhou vários prêmios de literatura aqui no Brasil. Então vamos ler juntos e pensar essa questão social que a Conceição Evaristo está trazendo para a gente. Vozes mulheres. Acompanha comigo aí, tá certo? Vamos lá. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no mundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Bom, se a gente for pensar, tá, gente, esse poema, várias questões estão aqui postas, né? Uma das questões postas que a gente observa é o feminino negro dessa mulher que tem aí na sua ancestralidade, no seu parentesco, mulheres escravizadas, né? Um passado de escravização vivido aqui no Brasil que a gente sabe. Então aí a gente tem a voz da bisavó, né? Então você tem essa bisavó dentro desse lugar de escravização. E essa voz aí, a bisavó, aparece então agora nessa mãe, que agora ocupa um outro lugar, a gente observa, né? Ela então não está escravizada dentro dos porões do navio, mas ela tem um lugar subalterno dentro dessa cozinha, né? Aí como empregada, funcionária nesse lugar, aí aqui ela coloca roupagens sujas dos brancos, né? Ainda se mantém esse lugar subalterno. E aí a gente tem a voz do eu lírico aqui, a minha voz, né? Então você tem a avó, você tem a mãe e você tem essa filha agora falando, né? A gente pensa aí nessa autobiografia da Conceição Evaristo. Então ela diz, ela ainda ecoa versos perplexos, então nessa marca de escravização que permanece aí nesse passado,
tá certo? Tanto de sangue como de fome. E aí você fecha de uma maneira maravilhosa, que é nessa voz da filha. Então essa avó, você tem a avó, a mãe, a filha, né? Então agora essa filha, ela traz um eco de vida, liberdade nessa voz, né? Então você tem aí uma mensagem de esperança para esse final, tá certo? Ok? Então essa é uma discussão importante dentro do poema, discutindo questões étnico-raciais, questões de desigualdade. Beleza? Vamos continuar um pouquinho? E agora aqui, qual seria a questão social, problema que o poeta, dentro desse poema, vai trazer para nós, nesse poema curto, que o Álvaro Posselt traz para a gente? Dá uma olhadinha ali, ó. Sempre em hora certa, se o vírus aprisiona, a arte nos liberta. Esse poema é um poema bastante atual, né? Então ele está trazendo qual a questão? A questão da Covid, né? Então veja, o que o poeta traz para nós, né? O poema nos aprisiona e aí a gente traz essa leitura aí no sentido de isolamento, né? Da gente ter que ficar recluso, né? Não ter a nossa liberdade como a gente tinha antes, né? Nesse momento. E aí ele traz então essa antítese, né? Se o vírus aprisiona, a arte nos liberta. O que a gente tem, então? Uma questão social sendo apresentada, que é uma questão da pandemia que a gente está vivendo, né? E aí esse poeta trazendo para nós o quanto a arte, né? Nós, você e eu sabemos, a gente ouve música em casa, a gente vê filmes, séries, a gente pode até assistir algumas orquestras online. Quer dizer, a arte nos liberta, nos ajuda a passar por esse momento. Não é verdade? Então essa é uma outra discussão. Veja como a poesia sempre trazendo aí questões sociais aí de leitura de mundo, ok? Continuando, a gente tem mais uma poesia aqui, essa é do Arzírio Cardoso, tá certo? Um poeta que mora aqui em Curitiba também, e a gente tem ali para análise, quero que você dê uma olhada ali. A construção da polissemia no poema oferece os sentidos, né? Então essa é uma afirmação. Há uma polissemia, então a palavra com alguns sentidos ali propostos, né? Poli, vários sentidos aí. Qual palavra deixa clara essa afirmação? Dentro desse poema do Arzírio, qual seria a palavra que é polissêmica? Tá? Eu vou ler para você. Profundo fastio, né? Fastio é tédio, né? Uma ideia de tédio, de cansaço. Profundo fastio deste mundo maluco. Tanta margem de rio, só vê em margem de lucro. Né? Qual seria aí para nós a questão poética que ele está trazendo para nós aí no sentido de polissemia? Qual é a palavrinha? Eu vou dar um tempo para você fazer esse exercício e daí a gente volta.
Conseguiu observar? Eu acho que você observou comigo aqui a palavra margem, né? Então, tanto a margem de rio só vem margem de lucro. Então, o termo margem está sendo usado de duas maneiras, né? Então, você tem a ideia da margem no sentido, aqui a gente tem uma ideia de simplicidade da vida, né? Margem de rio, natureza, né? Algo que é gratuito para a gente poder aproveitar. E muitas vezes, o que a gente faz? Fica muito atrás do lucro, né? Dessa margem de lucro, desse trabalho, dessa correria e não aproveita os prazeres simples da vida, tá certo? Então, essa é uma possível leitura do poema. Talvez você tenha outra também, mas nesse sentido, a palavra margem pode ser explicada nessa polissemia, tá bom? Uma outra questão sobre esse mesmo poema, que a gente está trabalhando na aula, é a questão desse incômodo do poema, do poeta. Qual seria esse incômodo, né? Esse problema que ele está apresentando para nós? É justamente essa ideia dessa ganância, né, para o dinheiro, dessa ganância para a fortuna, né? E esse descuidado com esse lugar mais simples da vida, né? Com essa simplicidade que não precisa muitas vezes de dinheiro, tá certo? Então, exemplos do cotidiano dessa questão, eu coloquei aqui para você, você poderia relacionar esse texto com várias coisas, né? Uma pessoa que trabalha demais e não tem tempo para aproveitar, então ela trabalha tanto, né? E aí até tem uma renda bacana, mas ela não consegue sentar com a família, ela não consegue também usufruir, às vezes, de uma TV que ela comprou, ela não consegue ter tempo para assistir uma série legal, ouvir música com a família, né? Ou brincar com os filhos. Então, veja, tem essa questão, poderiam ter outros exemplos, é só para você pensar aí, exemplos do dia a dia aí, tá certo? Ok, agora a gente vai para um exercício aqui, tá? Outro exercício. Indique quais manchetes das notícias têm relação com o problema descrito no poema de Bandeira. Vocês lembram do poema do Bandeira? A gente falou que o poema do Bandeira discutia a questão do problema da fome, né? E agora, aqui eu tenho manchetes que foram retiradas de jornais, tá? E aí eu quero que você me diga qual a questão que está mais atenta para o problema descrito pelo Bandeira. Pode ser mais que uma alternativa, tá bom? Tempo para você. Conseguiu? Quais foram as alternativas que você observou, né? Veja lá, letra A e letra B, né, que trabalham com a questão da pobreza, da subalimentação no país, tá certo? Ok? Agora a gente vai só revisando, vamos lembrar ali o gênero poema, o que a gente observa, né, dentro das aulas que foram trazidas para nós.
O verso, cada linha do poema é o verso, né? Então, assim, não temos parágrafos, mas temos linhas, né, do poema. As estrofes, então, elas são os conjuntos de versos. Então, a gente não tem parágrafo, a gente tem estrofes, a gente não tem linha, a gente tem verso. São outras maneiras de trazer essas classificações, porque o texto é poético, tá certo? Rimas. Quais são, né? Nós temos aí, muitas vezes, as rimas. O que são as rimas? Combinações sonoras. Nem sempre, mas muitas vezes, podemos ter rimas nos poemas, ok? Vamos observar os versos do Bandeira depois, tá certo? Exercício 4 aí, para fixar um pouquinho mais, a gente está revisando, então é uma aula com bastante exercício. Olha ali, no poema do Álvaro Posselt, que você já conhece, que a gente já usou o material dele, a gente tem aqui. Identifique qual é a figura de linguagem presente e comente sobre a estrutura do poema. Então você vai me dizer qual é a figura de linguagem e quantos versos tem e estrofes. Tempo para você fazer. Tá fácil, né, pessoal? Essa daqui a gente já tinha comentado um pouquinho durante a aula. Então eu coloquei antítese porque você tem duas palavras que trazem ideias contrárias, aprisiona e liberta, tá certo? E você tem uma estrutura de um haikai, né? Lembra um haikai, tá certo? 3 versos, uma estrofe. Beleza? Vamos continuar? Figuras de linguagem. A figura de linguagem é trabalhada com poema porque o texto poético é rico delas. Outros textos também trabalham, outros textos, nosso cotidiano também tem figura de linguagem. Porém, no poema há uma ênfase desse tipo de linguagem, tá certo? Antítese a gente falou, só vou relembrar, tá? Aproximação de termos contrários, não é? Então aí a gente viu, por exemplo, no texto do Álvaro Posselt. Hipérbole, a gente falou numa aula, esse exagero, né? Quando a gente diz eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de saudades, né? A gente não está morrendo, mas essa ideia desse exagero aqui, tá certo? Na letra C, o polissíndeto, dentro das várias, né, figuras, eu escolhi algumas para a gente revisar. O polissíndeto é o que mesmo? É a ideia de, poli é a ideia de vários, síndeto é a ideia de conectivo, tá certo? Então, vários conectivos que se repetem dentro do texto. Aqui, no caso, a gente viu um exemplo esses tempos atrás, repetiçõezinhas de e, tá certo? Metáfora, né? Quando usa uma palavra, uma expressão no sentido de outra, né? Então, quando eu digo assim, ela é uma flor, né? Ela não é uma flor, eu estou me referindo a uma pessoa.
A gente pode estar falando da delicadeza, do quanto a pessoa é perfumada, do quanto ela é querida, coisas nesse sentido, tá? Metáfora. E comparação, a gente falou da comparação. O que a gente falou da comparação? É a ideia de trazer uma comparação com o como, com elementos de comparação, né? É uma metáfora com o como, com um conectivo de comparação, tá certo? E aí a gente tem o assim, tal qual, tá? O exemplo ali que a gente tem. Personificação, tem bastante quando a gente dá aí, atribui a algum elemento, a algum objeto, a algum ser, atribui a ele características de pessoa, né? Então nós tivemos alguns exemplos durante as aulas, né? Então, se eu digo de repente, trago lá, a caneca sorriu para mim naquela manhã, né? Claro, aí a gente está dando o quê? Caneca não sorri, então talvez a gente está dizendo que a gente acordou tão feliz que parece que tudo sorria para a gente, né? Então essa é a ideia de personificação, tá bom? Enfim, agora vamos pensar numa questão reflexiva, você vai ter tempo para responder. Qual a função das figuras de linguagem nos textos poéticos? Se a gente pensar que a figura de linguagem, ela contribui para o texto poético de alguma maneira, qual é a função, que tipo de contribuição ela traz para os textos poéticos? Eu vou te dar um tempo e você responde e a gente volta.
Então, você conseguiu refletir sobre? Vamos ver o que a professora colocou aqui para vocês. Eu coloquei assim, ó. As figuras de linguagem produzem sentidos diversos, a polissemia, que enriquecem o texto poético, conferindo-lhe uma linguagem literária peculiar, né? Então, o texto poético, ele vai ter essa ênfase nessa riqueza aí da palavra, certo? Ok. Exercício agora com esse poema, outro poema do Arzílio. Esse poema eu retirei, tem algumas coisas dentro do Facebook dele, Formigalhas, é um poeta daqui, vale a pena você conferir. Olha ali o poema. Pichado na parede, vermelho intenso, sucinto, o poder é uma rede de consensos, não consinto. Questão. Observe, então, o poema questão. Qual questão social retrata o poema? Deixa eu ver se tem mais alguma. Letra B. O verbo na norma culta é pichar, com CH. Por que o poeta usou pichado, com X? Letra C. Identifique a metáfora presente no poema. Tá? Então, eu tenho 3 questões para você responder sobre esse poeminha e eu vou te dar um tempo e a gente volta para conversar sobre essa importância do texto poético como um lugar de denúncia social, de interpretação da vida na sociedade. Tempo aí.
Conseguiu pensar no poeta do Arzírio? Vamos lá, no poema do Arzírio, né, gente? Olha só, letra A. Qual questão social retrata o poema, né? Eu coloquei aqui, gente, uma interpretação, né, minha sobre essa discussão, tá? Talvez você veja outras questões ou algo parecido. Então, aí vamos pensar na interpretação do poema. Na letra A, então, qual seria a questão proposta social aí, questionada pelo eu lírico? O jogo de poder que implica em concordâncias por vezes questionáveis, né? Então, ele diz, ó, o poder é uma rede de consensos, consentir, concordar, né? E aí, você tem uma ideia de que o eu lírico não consente com isso, ele não aceita isso. Para ele não é legal esse tipo de coisa, então esse poder exige muitas vezes que eu passe por cima daquilo que eu acredito, né, dentro aí dessa ideia do poema, tá certo? Veja que é vermelho intenso, então você tem essa ideia de algo que é forte e que pode ser cruel aí, tá bom? Ok, na letra B, o que a professora pediu? A ideia da grafia. Então, você tem o pichado dentro da norma culta com CH, pichar, o verbo pichar. Aqui nós temos pichado com X. Aí a professora colocou para você explicar, né? O poeta não errou, né? Há aqui uma significação para esse uso. Veja ali o que eu coloquei. Pichado, entre aspas, é como escrevem os pichadores, tá? O pichador ele não escreve com CH. O poeta traz a relação com a infração dos pichadores e não respeito a qualquer norma, até a linguística, né? Então, veja, essa ideia de, olha, eu não concordo com o sistema e também não concordo muitas vezes com o sistema linguístico, que também é um sistema e muitas vezes oprime, né? E se a gente for pensar no preconceito linguístico e todas as outras questões. Na letra C, qual é a metáfora? A professora colocou aqui, o poder é uma rede de consensos, né? Então, essa comparação dessa rede como esse entrelaçamento de tecidos, esse emaranhado aí, que vai envolver muitas vezes posições, opiniões aí que muitas vezes precisam ser aí abafadas, mudadas, né, etc. Tá bom? Vamos fechar, gente, com 2 quiz, eu vou fechar essa aula com você. Aqui eu tenho um poema do Drummond e a gente vem. A festa acabou, a luz apagou, o fogo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Veja, qual a figura de linguagem está presente? É uma anáfora, que é a repetição aí de termos, é a comparação ou é a antítese? O que a gente colocou aqui? Anáfora, né? Você tem aí, ó, você que, né? Então, você tem umas repetições aí, tá certo? Belezinha, gente? Segundo aí, para fechar o quiz. Aprendemos que o gênero poema não se trata de questões sentimentais, mas pode expressar denúncias e interpretação de problemas sociais? É muito verdade isso, tá certo? Muito obrigada por você estar aqui. Coloquei aqui para você sugestão para você seguir nas redes sociais os poetas citados, tá bom? Conhecer um pouco mais do trabalho. Muito obrigada e até a próxima aula.